Você já imaginou que pode existir universos paralelos, que o espaço pode ter atalhos chamados buracos de minhoca, ou até que a realidade que conhecemos pode ser apenas uma pequena parte de algo ainda maior? Pois é, a física consegue ficar muito mais estranha do que parece. Hoje nós vamos conhecer 12 das ideias, hipóteses e teorias mais malucas da física. Algumas são bem estabelecidas, outras ainda são especulativas e algumas estão justamente na fronteira entre física e a filosofia. Então prepara a cabeça, porque talvez depois desse vídeo você nunca mais olhe para o universo da mesma maneira. Universos paralelos. Começamos com uma das ideias mais famosas, universos paralelos. Algumas interpretações da mecânica quântica, como a interpretação de muitos mundos, sugerem que diferentes resultados possíveis de eventos quânticos podem corresponder a diferentes ramificações da realidade. Isso significaria que poderiam existir outras versões do universo, nas quais acontecimentos diferentes ocorreram. Mas atenção! Isso não significa que já descobrimos outros universos. É uma interpretação da mecânica quântica e continua sendo um objeto de debate. 2. Buracos de minhoca. Agora imagine que o universo tivesse um tipo de túnel capaz de conectar regiões extremamente distantes do espaço-tempo. Esses objetos são chamados de buracos de minhoca. Eles aparecem como soluções possíveis dentro da relatividade geral. Mas nunca observamos um buraco de minhoca. Existe um detalhe ainda mais interessante. Dependendo das condições, alguns modelos matemáticos permitem imaginar que um buraco de minhoca poderia conectar regiões muito distantes ou até diferentes momentos do mesmo espaço e tempo. Parece ficção científica? Sim. Mas a matemática da relatividade permite brincar seriamente com essa possibilidade. 3. A hipótese da realidade simulada. E se tudo o que chamamos de realidade fosse uma simulação? Essa ideia ficou famosa na filosofia e na cultura pop com o filme Matrix, entre outros. Mas também levanta perguntas interessantes sobre física e computação. A questão seria possível uma civilização extremamente avançada criar uma simulação indistinguível da realidade? Mais ou menos parecida com as da Matrix. Não temos evidências de que vivemos em uma simulação. Portanto, isso não é uma teoria física comprovada, mas é uma hipótese filosófica tão estranha que merece um lugar nessa lista. 4. Multiverso. Agora vamos aumentar ainda mais a escala. O multiverso é a ideia de que o nosso universo pode ser apenas um entre muitos. Existem diferentes modelos de multiversos associados a diferentes áreas da física, incluindo algumas versões de inflamação cósmica e da mecânica quântica. Em alguns modelos, outros universos poderiam até possuir condições físicas diferentes das nossas. O problema? Até hoje não temos uma observação direta confirmando que esses outros universos existem. 5. Viagem no tempo. Viajar no tempo parece coisa de filme, mas a relatividade de Einstein mostrou que o tempo não passa da mesma maneira para todos os observadores. Quanto mais rápido você se movimenta, comparado ao outro observador, maior pode ser a diferença na passagem do tempo. Isso já foi confirmado experimentalmente. Viajar para o futuro nesse sentido relativístico é fisicamente possível, né? Já voltar ao passado é uma história completamente diferente. Algumas soluções matemáticas da relatividade permitem estruturas parecidas com curvas temporais fechadas, mas isso não significa que conseguimos construir uma máquina do tempo como
as do filme De Volta para o Futuro e simplesmente alterar alguma coisa. É apenas hipóteses, entenderam? Matéria escura. Agora vem uma das mais misteriosas coisas do universo. Quando observamos galáxias, percebemos que existe muito mais gravidade atuando nelas do que conseguimos explicar apenas pela matéria que enxergamos. Daí surgiu a hipótese da matéria escura. Ela não parece emitir ou refletir luz de maneira detectável, mas seus efeitos gravitacionais podem ser observados. Nós ainda não sabemos exatamente do que ela é feita ou como é feita. Ou seja, sabemos que existe algo estranho acontecendo. Só ainda não descobrimos exatamente o que é. 7. Enredamento quântico. Agora chegamos a uma das partes mais estranhas da mecânica quântica. Duas partículas podem formar um estado quântico compartilhado, chamado de emaranhamento quântico. Quando isso acontece, as propriedades medidas das partículas apresentam correlações que não podem ser explicadas pela física clássica. Einstein chegou a chamar isso de ação fantasmagórica à distância. Mas existe uma coisa importante, tá, gente? O emaranhamento não permite simplesmente enviar mensagens mais rápido que a luz. Ele é estranho, mas continua obedecendo às regras conhecidas da física. 8. O gato de Schrödinger. Agora vamos falar de um gato. Mas calma, não precisamos colocar nenhum gato de verdade em um laboratório. O famoso gato de Schrödinger é um experimento mental criado para mostrar como certas interpretações da mecânica quântica podem parecer absurdas quando aplicadas a objetos macroscópicos, ou seja, a objetos grandes e não microscópicos minúsculos. A ideia envolve um sistema quântico e um resultado que, antes de uma determinada medição, pode ser descrito como uma superposição de possibilidades, ou seja, pode existir em dois estados ao mesmo tempo. Schrödinger criou esse exemplo justamente para questionar como deveríamos interpretar a mecânica quântica. E a experiência não significa que gatos reais ficam literalmente em dois estados macroscópicos da mesma forma que a caricatura sugere. É como se você pegasse um gato, colocasse dentro de uma caixa, junto com um gato, um contador Geiger e um frasco de veneno. Quando você abre a caixa, o veneno ele é quebrado através de um mecanismo que quebra o veneno, que libera o veneno e o gato inala esse veneno. O contador Geiger ele está lá para medir uma partícula radioativa que também está dentro da caixa, junto daquele frasco de veneno. E aí, enquanto você não abre a caixa, não tem como saber qual é o estado do gato. O gato pode estar simplesmente morto, por falta de oxigênio ou condições na própria caixa, ou ele pode estar vivo. E mesmo que o frasco venha quebrar, você ainda não vai saber como um gato vai estar, qual seria o estado do gato. Mesmo que o frasco quebrasse lá dentro, você não saberia enquanto não abrisse a caixa em questão, entendeu? Eu acho que vocês entenderam o conceito, tá? 9. Princípio antrópico. Agora vem uma ideia bastante controversa. O princípio antrópico está relacionado ao fato de que nós observamos um universo compatível com a existência de observadores como nós. Algumas versões argumentam que certas características do universo parecem estar dentro de condições muito específicas que permitem a formação de estrelas, planetas e vida. Mas existe uma grande discussão sobre como interpretar isso. É uma explicação física? É uma consequência lógica da nossa própria existência? Ou estamos apenas relacionando um universo onde obviamente poderíamos existir? Essa é a discussão e ela está longe de terminar. 10. Energia do vácuo.
Provavelmente você já imaginou ou imagina o vácuo como o simples nada. Pois na física quântica, o vácuo não é tão simples assim. Mesmo no estado menor de energia de um campo quântico, existem propriedades quânticas associadas a esses campos. E existe uma grande questão cosmológica. Será que a energia associada ao vácuo está relacionada à energia escura que parece estar acelerando a expansão do universo? Ainda não temos uma resposta completa. E é esse um dos grandes problemas em aberto na física moderna, né? Sobre a energia do vácuo. Colapso da função de onda. Na mecânica quântica, um sistema pode ser descrito por uma função de onda que representa diferentes resultados possíveis. Quando fazemos uma medição, obtemos um resultado específico. Mas aí aparece uma pergunta gigantesca. O que exatamente acontece durante uma medição? Uma das formas tradicionais de interpretar a mecânica quântica envolve o chamado colapso da função de onda. Mas existem outras interpretações que tratam esse processo de maneiras diferentes. E até hoje, existe um enorme debate sobre o que a matemática realmente está dizendo sobre a natureza da realidade. E por fim, a teoria das cordas. E chegamos à última. A teoria das cordas tenta descrever as partículas fundamentais não como pontos sem dimensão, mas como objetos extremamente pequenos, semelhantes a cordas vibrantes. Dependendo da maneira como as cordas vibram, diferentes propriedades das partículas poderiam surgir. A teoria também tenta aproximar duas grandes áreas da física: mecânica quântica e gravidade. O problema é que até agora não temos evidências experimentais conclusivas que confirmem a teoria das cordas como uma descrição fundamental da natureza. Mesmo assim, ela continua sendo uma das ideias matemáticas mais fascinantes da física teórica. E essas foram as 12 das ideias mais malucas e fascinantes da física. Algumas já fazem parte da ciência estabelecida. Outras são apenas interpretações, hipóteses ou propostas ainda sem confirmação experimental. E talvez seja justamente a parte mais interessante da ciência. Ela não precisa ter todas as respostas para responder todas as perguntas, ou para você poder fazer perguntas incríveis. Entendeu? Essa é a física. Se você curtiu essa viagem pelo lado mais estranho da física, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o canal. E se você ainda não é inscrito, novamente eu reforço, se inscreve no canal e deixa o like, tá, gente? Não se esqueçam também de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E me diz, o que você achou dessas 12 ideias malucas? Pode ter certeza que o universo ainda consegue ficar muito mais estranho. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!